Olá, seja bem-vindo a mais uma aula comentada ATC. Uma realização ATC, Escola de Aviação Civil. Eu sou o Leonardo Canali. E eu sou o Fernando Fonseca. E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre as regras do ar e sobre as emergências. Para alunos ATC, esse episódio comenta a aula Regulamentos de Tráfego Aéreo 3, Regras do Ar, Emergências, dos cursos de piloto privado e piloto comercial de avião e helicóptero. E se você não é aluno ATC e não tem acesso ao curso, vai poder aprender também. Aproveite esse episódio e vamos voar juntos. Mais uma, Fonseca. Olá, Léo. Fala sobre regras do ar. Sim, a matéria de siglas, regulamentos. Voltamos, né? Voltamos. Aqui, assim, Regras do ar. As regras do ar são várias coisas. Na verdade, tudo que a gente aprende em CT é regra do ar. Isso. Né? Mas aqui a gente fala sobre algumas questões. As regras do ar, elas são um conjunto de normas brasileiras que são aplicáveis a todas as aeronaves voando no espaço aéreo brasileiro e também às aeronaves brasileiras voando no espaço aéreo estrangeiro, desde que não choque, né? não infrinja alguma regra do espaço aéreo que ele está voando. Sim. Então, uma aeronave brasileira voando no espaço aéreo argentino, ela está submetida ainda assim às regras do ar brasileiras, desde que isso não infrinja, não vá contra nenhuma regra do ar argentina. Ou seja, todas as aeronaves voando no espaço aéreo brasileiro e todas as aeronaves brasileiras estão submetidas às regras do ar. A responsabilidade do cumprimento da regra do ar é do comandante do voo. Né? E aí o comandante do voo ele vai poder delegar algumas dessas responsabilidades, né? Então ele pode ter o copiloto, ele pode fazer o copiloto voar efetivamente. Sim. Enfim. Só que tem uma coisa que cai na ANAC, que é o seguinte: a única coisa que o comandante não pode delegar a outra pessoa é justamente a segurança, né? A segurança de voo. Sim. Então o comandante pode delegar muita coisa ou tudo para a tripulação, né? Desde que ela seja competente para isso. Não pode pôr um comissário para pilotar. Não, né? Mas a segurança de voo vai ser sempre responsabilidade sua, comandante. Sua, viu, comando? Isso mesmo. O desvio das regras, ele é tolerado ou aceitável em condição de emergência ou em prol da segurança. De modo geral, desviar as regras não aumentará a segurança. De modo geral, a segurança de voo está garantida com o cumprimento das regras. Isso mesmo. Se você não cumprir as regras, provavelmente você vai colocar em risco a operação sua e das demais aeronaves que você está interagindo. Está ali próxima, com certeza. Então, de modo geral, mas é possível que numa condição especial e de emergência, você tenha que desviar dessas regras. Isso mesmo. Nesse caso, você vai responder por isso mais tarde. Né? Você vai desviar, vai dizer, eu fiz isso porque eu estava na condição de emergência, tal, mas alguém vai te perguntar sobre isso, por que você fez isso. Então não é assim, eu acho que é mais seguro, vou desviar a regra. Não, é sério. É verdade, sabe um bom exemplo disso? O filme do Sully. Filme do Sully. Uhum. Que o controlador estava constantemente pedindo, dando proas, vetorando ele para ir para os aeródromos, e por questão de segurança, o comandante não aceitou. Não, a gente vai causar um problema muito maior, caindo sobre casas, prédios, e ele se sentiu mais seguro, mais certo de fazer o pouso no Rio Mas ele foi questionado. E no filme a gente viu, né? Ali ele foi tripudiado, constantemente. Né? Na verdade foi tripudiado. Isso, ali ele foi constantemente questionado por que ele não tinha por que ele desviou dessa regra. Depois ele saiu como Só que essa regra precisou para questão de segurança do avião. Muito bom. E aí, nas regras do ar a gente tem várias coisas, mas a primeira que a gente quer trazer para vocês é a questão da propriedade de pessoas e propriedades, né? Proteção de pessoas e propriedades. Quer dizer, eu tô aqui com uma namoradinha nova, Fonseca. Menina bonita. Quer impressionar. Quero impressionar. Quer fazer jogar ali um pozinho pra fazer, né? Fazer uma fumacinha lá no avião, fazer coração no céu. Eu pego o meu avião, ou meu helicóptero, você quer de helicóptero. Mais fácil ainda, hein? Nossa. Vou ali na sacada do prédio dela com o helicóptero e faço um pairado. Ou um rasante se for avião, ou um pairado se for helicóptero. Parado, coraçãozinho, tira a mão, segura aqui com o joelho, né? O piloto de helicóptero adora segurar o manche com o joelho. Coraçãozinho. Manda
Faz um videozinho no Instagram. Faz um videozinho, lógico. Kawaii. Se não for pra filmar, nem faz. Não, nem faz. Se não for pra fazer isso... E aí, tá tudo bem? Pra ele deve estar, né? Talvez conquiste a moça. Pô, talvez. Mas aí perde outra coisa. Conquista a moça, mas perde a carteira. Aí, não sei. Precisa ver. Talvez a moça vale a pena, né? Não sei. Ou não, ou pode ser também que ele perca... Ele conquista a moça, aí perdeu a carteira e aí depois perdeu a moça. Pode ser. Porque você não é mais piloto. Pode ser. Conquistou na base do piloto. Aí ela não é mais piloto, já era. Perdeu carteira, não dá mais. Onde que tá dizendo isso e quais são os parâmetros pra gente saber que realmente não pode realmente fazer isso? Isso, então, regras precisam ser cumpridas, né? Não ser quebradas ou violadas. Uhum. Então, o que se coloque como regra áreas habitadas. Então, precisa ter um mínimo para ser respeitado tanto para aviões quanto para helicópteros quando sobrevoa essas áreas habitadas. Ou seja, nas áreas habitadas, respeitando um raio de 600 metros sobre pessoas, coisas, objetos e a altura mínima, né, ao ponto mais alto em relação a esses obstáculos, 1.000 pés para aeronaves, aviões, aliás, para os aviões, e 500 pés para helicópteros. Tá, então se eu vou voar ali, o prédio da minha pretendente... Da sua pretendente, melhor. Tem uma montanha ali perto, num raio ali de uns 300 metros, eu tenho que voar 1.000 pés acima da montanha. Ou seja, acima do mais alto obstáculo num raio de 600 metros numa área habitada. Isso mesmo, perfeito. Ou 500 se for um helicóptero. 1.000 pés dá 300 metros, pessoal. Não dá pra dar tchauzinho na sacada. Não vai ver você. Ela não vai ver. Não vai dar certo. Então, você que é avião, 1.000 pés sobre áreas habitadas ou grupo de pessoas. E você que é helicóptero, 500 pés sobre o mais, em ambos os casos, sobre o mais alto obstáculo no raio de 600 metros. Isso. Na sua prova de avião só vai cair 1.000 pés, na tua prova de helicóptero só vai cair 500 pés, beleza, pessoal? Então, atente-se aí ao seu equipamento. Isso mesmo. E se for no mar? Uma área não habitada. Isso. Quando é considerada área desabitada, aí no caso o raio não entra mais no quesito, né? Porque não tem ali casas, os obstáculos são menores, ou até mesmo plano, né? Como o mar, deserto. Até mesmo uma planície, um deserto. E aí só que o que tem que ser respeitado agora é a altura. Então, para o avião, a altura mínima será de 500 pés. Para o helicóptero, vai para os 200 pés. Tá. Então vamos fazer o combo aqui. Combo avião. 1.000 pés sobre áreas habitadas, sobre o mais alto obstáculo, num raio de 600 metros. Isso mesmo. Ou 500 pés para áreas desabitadas. Metade. 1.500. Então você, piloto de avião, vai voar sempre 1.000 pés acima do mais alto obstáculo num raio de 600 metros. Ou 500 pés sobre áreas desabitadas. Isso mesmo. E você, piloto de helicóptero? Para o helicóptero, respeitando lá os raios de 600 metros e o ponto mais alto, né, em relação ali dos obstáculos, na área habitada, vai para 500 pés. E caso você prefira ir voar num mar, né, em regiões desabitadas, vai para 200 pés. Perfeito. Helicóptero pode voar mais baixo. Isso. 500 pés é 150 metros. Mas aí você vai ter que voar 150 metros sobre o mais alto obstáculo. Então, se o prédio da sua namorada é o mais alto obstáculo no seu raio, você tem que voar 150 metros acima do prédio. Você vai ter que fazer ela ir na sacada do prédio. Lá na sacada, não, lá na cobertura. No terraço lá do prédio, lá na cobertura, na cobertura. Quem sabe ela te vê, ela vai conseguir. Por baixo. Isso mesmo, Então você vai... Então, presta atenção. Cuidado. Cuidado. Os níveis de cruzeiro, né? Uma outra coisa que está aqui nas regras do ar, são os níveis de cruzeiro, né? Sim. Então, no voo VFR, nós sempre voaremos nos níveis de cruzeiro de final 5. Isso. Ou seja, nós não podemos voar no 080. Nós temos que voar no 085, ou seja, a 8.500 pés de altitude e pressão. Ou no 095, ou no 011, no 05, ou no 125, sempre no final 5. Pode ser para o ímpar, mas final 5. Porque o final 0, 080, 090,
FL 100, 111, enfim, 110, 112, né? 120, né? 110, 120, Isso. 113, 140, 130, são níveis destinados aos voos IFR, aos voos por instrumentos. Aqui no seu PP você vai voar voo visual. Você que está fazendo PC vai estar fazendo PC IFR, então no seu voo instrumento você vai voar sempre em níveis 0 e no VFR em níveis final 5. Final 5. Isso. Então 0 e 5. Dá pra perceber que entre um VFR e um IFR é 500 pés de diferença. Só, é pouco. Separação. Tá? Mas é suficiente para segurança. Mas é o suficiente para segurança. Você pode até voar em altitude se você voar abaixo da transition altitude. Então, se você tem uma altitude de transição de 5.000, 6.000 pés, por exemplo, você deve voar em altitude, né, ali. Então, você vai voar 4.500, 5.500, 3.500 e assim por diante. Sempre no 500. 7.500. Isso mesmo. Certo? Então, isso é muito importante. Você no voo VFR vai sempre voar em nível quebrado. 500, 7.500, 8.500, 9.500, 10.500 e assim por diante. E você no voo IFR vai voar sempre em nível fechado. 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 e vai até o infinito. Para evitar um problema de colisão de frente, isso, a nossa sábia regras do ar, né? Ela definiu que quem está voando para a direita voa em nível ímpar. Isso. E quem tá voando pra esquerda, voa em nível par. Pronto. Assim, se você tá indo da esquerda pra direita, você tá no nível ímpar. E se você tá indo da direita para a esquerda, você tá indo, ou seja, no sentido contrário, no nível par. Aí nunca vai bater. Mas o que é esquerda para direita? Em relação ao norte, nós já vamos explicar melhor isso daí. Mas o ponto é você entender que o que define se o nível é par ou ímpar é o segundo algarismo. Então, o 0,8... 5 é um nível par, porque o 8 é par. O 0,95 é um nível ímpar, porque o 9 é ímpar. Isso. Então é o algarismo do meio que vai garantir. O 120 é o 2 que está mandando par. Ok? Como é que vai funcionar isso? Quem estiver voando entre os rumos magnéticos 0 e 179 vai escolher os níveis ímpares. E quem estiver voando dos 180, rumo magnético 180 aos 359, nível par. Assim a gente garante que os rumos recíprocos, ou seja, quem está voando em sentidos opostos, não estejam nunca no mesmo nível. Isso. Porque não é possível. Se eu tô voando, por exemplo, no rumo magnético 90, eu tenho que estar voando num nível ímpar. Então, posso estar voando, por exemplo, no 095, no IFR. Isso vale pro VFR também, tá? Isso, vale pra mesma coisa. A única diferença é que se eu estivesse voando no IFR eu estaria voando no 90. 90, E não no 095. Isso. Né? Então, se eu tô no rumo magnético 90 graus, eu tô voando, por exemplo, para facilitar, tô voando no 075. Isso. Quem tá voando no 270, ou seja, na proa oposta minha e pode vir de frente comigo, ele ou vai estar voando no 085, que é par, ou no 065. Isso. Não tem risco conversa. Ali de se tiver IFR e se for VFR. Se for no IFR, ou o cara vai estar no 080 ou no 060. Isso. Ainda mais segurança. Isso mesmo, perfeito. E a separação entre esses VFRs, a gente já viu 500 pés, mas isso aí não vai causar os problemas de colisão. Né? Perfeito. É uma separação vertical sossegada. É isso. Importante a gente dizer que tem a dicasinha que é o PI, né? Então você desenha um círculo, corta esse círculo no meio, no sentido vertical, na metade esquerda você põe P. Na outra você põe pi. I. Aí vai dar pi. O pi. Né? Famoso pi. Você sabe que quem voar de 0 a 179 tá no ímpar. I de ímpar. E do 180 a 359, P de par. A imagem tá lá na aula, você pode ver, né? Porque aqui no podcast não dá. Mas se você já assistiu a aula, você tá lembrando. Isso. Algum comentário sobre isso? Tem. Isso é a rosa dos níveis, né? O nome isso. O que tem que se atentar é nas escolhas, né, dos rumos limítrofes, né? Porque, às vezes, nos limítrofes ali entre o 359 com o 360, 179 com o 180, 181 ali próximo, possa ser que coincida que quem está indo e quem está vindo
está dentro do mesmo lado, ou par ou do ímpar. Por causa da declinação. Isso, por causa dessas mudanças, as diferenças que tem. Então, o que não vai poder voar? Não, vai voar do mesmo jeito. Mais atenção. Então, cabe as regras do ar, que a gente vai ver lá em questão de proximidades, seja de convergências, ou até mesmo proas, né, convergentes, ou um vindo de frente. Aí a gente vai ver quais são as formas de você evitar esse tráfego. Mas possa ser que aconteça que o seu rumo e o seu nível que você escolheu coincida com o rumo e o nível que o cara escolheu lá. Tá. Então, nos limites, tá? Se você tá voando nesses rumos limítrofes, então, cabe uma atenção maior. Isso, aí tem que tomar essa é a cuidado. mensagem. Isso. Então, se no seu voo, que você selecionou, você traçou a sua rota, e o seu rumo, do rumo magnético, coincidir com essas limítrofes, tome cuidado no seu voo. Toma mais cuidado que você pode pegar pouco cara mais de cuidado, frente. que pode ser que você encontre um cara de frente. Isso. Beleza. Aí a gente tem aqui algumas autorizações especiais, né? Que é o seguinte, se você quiser lançar objetos. Hoje em dia não é comum isso, mas existia uma coisa mais comum que era a panfletagem. Esse lançamento de panfletos, Lançava um monte de panfleto. Então pegava um aviãozinho, voava uma certa região e lançava uma sujeiraiada. Nossa senhora. Hoje é menos comum. Quem vai autorizar isso é o CRPV, ou na nova nomenclatura RCEA, né? RCEA. Que vem região de controle do espaço aéreo. Ou comandante militar ali daquela base, alguma coisa assim. Isso. Então, se você precisar de alguma autorização especial, putz, eu preciso voar abaixo daqueles níveis lá de proteção de propriedades e pessoas. Sim. Eu preciso voar para fazer uma operação especial. Eu vou descer um Papai Noel de rapel, sei lá o que você vai fazer com seu helicóptero. Eu vou jogar um Papai Noel numa cama elástica, sei lá. Enfim, vai fazer alguma coisa especial, vai demandar uma autorização especial também. Isso mesmo. Ou seja, se você quer jogar coraçõezinhos lá no prédio da sua namorada, ou você, piloto mulher, quer jogar coraçãozinhos pro seu namorado, tem que pedir autorização para o RCEA, SRPV ou comandante militar. Perfeito. E aí, a gente tem aqui um pouco sobre a prevenção de colisão, né? Isso. O que diz, Fonseca, as regras do ar sobre a gente voar perto? Avião perto de avião. Sim. Ou seja, não existe um limite. Ou helicóptero perto de helicóptero. Não existe um limite. Não existe? Não tem? 100 metros? Não nem tem. 1 metro? Nem 50 centímetros, nem 10 metros. É por isso que a Esquadrilha da Fumaça pinta e borda. Os caras voam um do lado do outro lá que se puder, vai encostar só um tiquinho só pra... De boa. Encosta, né? Fica bem ali rente, mas... Porque as regras do ar não falam disso. Não, em questão de proximidades, não interessa. O que ela fala, então? O que tem que tomar cuidado é que se essa aproximação com outra aeronave comprometer a segurança, não pode. Então o que a regra do ar fala é: nenhum piloto vai poder voar uma aeronave tão próximo de outra aeronave a ponto de colocar o voo em risco. Perfeito. Só até isso. Porque a gente vai ver também dentro das regras do regulamento sobre a esteira de turbulências, né? Uhum. Então, nem sempre um Cessninha com outro Cessninha pode ser até que aceite, mas tem que tomar Dependendo, não vai dar. No caso, eu brinquei com a história da Esquadrilha da Fumaça, mas aquilo é aproximar-se perigosamente. Ali sim. Ali é perigosamente. Isso. Então não é porque, então eu vou pegar meu Cessninha aqui e meu amigo e vamos fazer Esquadrilha da Fumaça aqui. Não. Você vai estar, sim, infringindo uma regra. Isso. E precisa de autorização também. Aí isso vai precisar de autorização. Em ala, né? Vou em ala. Porque você está se aproximando de maneira a colocar a segurança em risco. Isso mesmo. Né? Aí ali, no caso da Esquadrilha da Fumaça, uma autorização especial, um treino especial, etc. e tal. Então, assim, não é porque não tem um valor definido. Valor, metros ali em horizontal, né? Que você pode, né? Tá colado com outro avião. Perfeito. Então não diz. Não diz a proximidade. Não diz. Tá, então se lá na sua prova tiver lá 100 metros, 200 metros, 300... Tá errado. Ou nenhuma das alternativas. Porque não diz isso. Porque não tem as regras do ar não tem uma medida, não tem uma unidade medida ali. Se causar proximidade e tiver problema na segurança, pode. Tem que fazer a manobra evasiva, que é o que nós vamos falar agora. Vai falar aí. Então, tá se aproximando de maneira que você tá julgando perigosa, a primeira coisa que você vai ter que observar é o direito de passagem. Então, você tem que ver se aquela aeronave que está se aproximando de você, ela tem um direito de passagem sobre você. Se ela tiver,
Quem vai ter que desviar é você. Você que vai ceder essa passagem. Você vai ceder a passagem. Vai ceder desviando. E qual é a ordem do direito de passagem, Fonseca? Então é uma questão lógica, né? Então, quanto menos manobrável for esse avião... Essa aeronave? Ou essa aeronave, o direito vai ser dela. Tá. Então, primeiro, balão. Não é nada manobrável aquela jossa. Vai contra o vento ali. Que, ó, só um parênteses aqui no nosso podcast, 20 minutos. Eu vi... Meus pais foram voar de balão lá no sul e tal. O cara pousou o balão em cima de um caminhão. Você tem noção disso? Cara, olha, não, os caras fazem miséria com o balão. Nossa. É impressionante. Porque o que acontece? Quando dá o vento alto possível, ele põe em cima do caminhão, porque ninguém tem que aí você desembarca em cima do caminhão. Ou, mais do que isso, ele pousa, os passageiros desembarcam, aí ele decola e põe no caminhão. Caramba, tem que ter... habilidade. É uma habilidade. Isso é só ali no subir e descer e tal, porque ele falou que você usa as camadas de vento, e quanto menor for o balão, mais fácil. Porque um balão grande, ele pega várias camadas de vento. E se o balão for pequeno, ele consegue pôr naquela camada exata, ir pra lá, vir pra cá. Sim. É impressionante o que os caras fazem. Mas nem se compara à manobrabilidade de um avião ou de um helicóptero. É por isso que até mesmo esses balões que o pessoal solta nos finais de semana aí, que são esses balões proibidos, né? Os aviões têm que desviar. Porque também não tem tripulação. Não tem tripulação. E mesmo que tivesse, não tem como. Exatamente. Mesmo que tivesse o balão com tripulante ali... Poderia não ter jeito de fazer um desvio. Isso. O avião é a deriva, é o vento. Então, eu tô aqui com o meu aviãozinho se aproximando de um balão, quem tem que desviar sou eu. Isso. Independente se for tripulado ou não. Próximo, no caso, né? Aí é um balão um pouco mais sofisticado, né? Que aí vai pro dirigível. Pelo menos o dirigível tem um leminho de direção. Uhum. Mas ele, querendo ou não, ainda não é tão manobrável assim, né? Tá. Ele tem as suas dificuldades. Então, se você perceber na sua proa ou próximo que tem um dirigível vindo a caminho, é você que tem que sair. Tá. Você que tem que ceder essa passagem para o dirigível. Seguinte. Então, balão, dirigível. O próximo, planador. O planador já tem uma asa, é mais sofisticado e tudo mais, mas não tem motor. Então, se ele fizer um desvio, ele pode sair de uma térmica, ele pode se afastar demais. Perfeito, isso mesmo. Ele pode ter problema pro voo dele. Pode causar algum problema lá pra ele, que ele já, querendo ou não, o planador já é emergência, né? Vamos dizer assim. Já tá sem motor. Já tá sem motor. Então, caso você vê um planador, cara, desvia. Deixa o cara quieto lá. Desvie, que é melhor. O próximo é um avião rebocando alguma coisa. Então, lá na praia, né? Antigamente tinha lá um Paulistinha, um Cessninha puxando ali uma faixa, né? Uhum. Então, caso você, no seu voo, observar isso, desvia do cara. Uma aeronave motopropulsora, com propulsão por motor, carregando alguma coisa tem prioridade. Até porque também, imagina, né? Além do arrasto do avião, tem um arrasto ainda do que ele tá rebocando, puxando. Então, é um avião que tem um pouco mais de dificuldade. E, por último, tem mais aeronaves. E aí vai ter as regrinhas que nós vamos falar na frente. Vai ver a regrinha qual que é. Se for a mesma aeronave, né, uma não tiver prioridade sobre a outra, mas como aqui nós temos um curso de PPA ou PPH, a gente está assumindo que você está voando um avião, com propulsão mecânica e tal, e você está voando, obviamente, um helicóptero. Então, nesses casos, você vai ceder passagem para qualquer um desses, Isso, né? aí, balão, dirigível, planador ou aeronave rebocando. E aí aqui vale entre eles também, só para você saber. Então, se um planador vai colidir com um balão, ele que dirige. O planador que sai. Então, essa é a ordem. Quem nunca sai é o balão, depois dirigível, planador e rebocador. Se você é o tripulante de dirigível e aí vê um balão... Quem sai é você. Isso, o balão é o... O balão não tem... É o mais cru que tem. E se você é um piloto de planador, aí você vai desviar de dirigível e planador. E dirigível e balão. Se você é e balão. Se você é um rebocador, você vai desviar de todo mundo. Isso. Menos dos aviões. Isso mesmo. Tá? E helicópteros. Bom, aí, Fonseca, se eu não tenho direito de passagem, e aí aqui na aproximação de frente ou quase de frente,
vindo um avião de frente ou quase de frente comigo. Sim. Não importa aí se é um dirigível, não importa o que seja, você vai desviar. Sim, você não vai atropelar. Não pode. E aí cabe aos dois desviarem. Isso. Porque isso vai aumentar a segurança. Então, tanto o balão, se possível, quanto o dirigível, quanto o planador, quanto o rebocador, quanto um outro helicóptero ou avião, ambos irão desviar para a direita. Mantendo a altitude. Sempre direita e mantendo a altitude determinada. Isso mesmo. Porque você já está ali. Isso O mesmo. pessoal costuma perguntar por que a direita? Porque os aviões têm o comandante à esquerda. Então, quando você curva para a direita, o comandante consegue ver o que está acontecendo. Se você curvar para a esquerda, fica mais difícil. Sim, tá? Isso mesmo. Tem alguns alunos que se confundem com TCAS. Mas o TCAS sobe e desce. Não. O TCAS é outro tipo de sistema. Exato. Que conversa com outro avião e aí são Eles coisas determinam. automáticas e eles que vão determinar se é para subir ou para descer. No caso, regra de voo visual, mesmo você voando IFR ou no VFR principal, curvas à direita, ambos os aviões. Beleza. Bom, se a gente for ter uma convergência, agora não é de frente nem quase de frente, é uma convergência. Os dois estão indo para o mesmo lugar, mais ou menos, né? E a trajetória deles vai se cruzar em algum ponto. Sim, eu seleciono um voo magnético 360 e tem vindo outro no 270. Por aí. Em algum momento vai cruzar. Isso. Perfeitamente. Como é que a gente faz, Léo? Vai ser o seguinte: quem tiver a outra aeronave à sua direita vai ceder a passagem. Essa é a brincadeira. Então, se eu tô vendo a outra aeronave, a aeronave que vai convergir comigo, à direita, quem vai ceder a passagem sou eu. Isso. Tá? Enquanto, se eu tô vendo essa aeronave à minha direita, ela está vendo à esquerda. Então, quando eu tenho uma aeronave que vai convergir, eu tô vendo ela à esquerda, sempre em relação à posição do piloto sentadinho lá. Eu vou ter o direito de passagem. Você vai ter uma passagem. Tá? Então, essa é a questão. Como é que é esse direito de passagem? Você vai fazer uma curva para voar por trás da trajetória da outra aeronave. Tem perguntas que falam, eu acelero? Não. Passo por cima, passo por baixo? Não. Você vai curvar à direita. Por quê? Se você vai ceder a passagem, a aeronave está à sua direita. Você tem que sair da frente dele. De novo, você vai curvar à direita, entrar numa paralela, depois curvar à esquerda, para poder passar por trás dele. Isso, sempre assim. Perfeito? Perfeito. E aí aqui tem um macete. E à noite, né? À noite, ou se você quiser lembrar assim, né? Você pode lembrar que a asa esquerda do avião, a semi-asa esquerda, e do helicóptero funciona assim também, mas aí não é na asa, é na fuselagem. Isso. Mas tudo bem. À esquerda do avião ou do helicóptero, nós teremos sempre uma luz vermelha. Luz de navegação vermelha. Lembra que é a luz do coração, é o lado do coração. Não. Você tinha um professor que falava o sangue do piloto. O sangue do piloto vermelho tá ali na esquerda. Isso, é ele que manda. E à direita, nós temos uma luz verde ou azul, mas mais comumente verde. Então pensa, se eu estou vendo uma aeronave que vai convergir com a minha rota à minha direita, eu tô vendo o lado esquerdo dela. Da asa dela, isso mesmo. Que luz que eu tô vendo? Vermelha. Vermelha. Isso aí já é igual semáforo. Eu vou ceder a passagem. Isso. É tipo assim, pare que é eu que tenho que passar. Exato. Então, vou ceder a passagem para esse avião. Ou a aeronave. O contrário também. Se aquela aeronave lá que tá à minha direita, ela está me vendo à esquerda dela. E tá vendo o meu lado verde. Direito, que é o meu lado verde. Que é o seguinte, pode passar. Prossiga. Né? Então, assim, nos desenhos da aula lá fica mais claro, né? Mas é só para você lembrar desse macete possível. Excelente. E aí, ultrapassagens, como é que funciona? Sim, então ultrapassagem, lógico, né? Uma aeronave na sua frente e você ali vai ser a aeronave ultrapassadora. Tá. Ou seja, você vai ter que tomar o devido cuidado, né? A distância ali, no feeling ali que você sente, e não, né? Lembra da regrinha de proximidade. Não tão próximo para não causar perigo na segurança. E você sempre terá que fazer essa ultrapassagem para o lado direito da aeronave. Perfeito. Justamente porque a visão que você, ao comando, que você está sentado no assento esquerdo, você vai ter a visão esquerda da aeronave que está sendo ultrapassada. Então, sempre pela direita, e tem um ângulo que cai na ANAC, que é de até
70 graus. 35 para cada lado do eixo longitudinal da aeronave. Também vai precisar ver a imagem lá, isso aí, né? Tá Pra bom. você lembrar. Isso. Mas se você tá usando o podcast como revisão, né, já é Sim. suficiente. Só que tem outra coisinha que tem que ser ter atenção. A aeronave que está sendo ultrapassada, Uhum. ela terá o direito de passagem. Por quê? Porque a aeronave que está sendo ultrapassada, ela não está tendo a visão de outro avião. Sim, Então ela não está vendo se tem um avião nas costas dela passando dela. perfeito. Então, caso ele precise fazer uma curva para a direita ou para curva para a esquerda, você tem que desviar dela. Porque não está tendo a sua visão. O avião não tem retrovisor. Não tem. Tem lá o espelhinho lá que nem é dos carros, né? Que aí, caso tivesse, ele teria... Opa, tem um cara passando, deixa ele passar para depois eu tomar minha proa nova. Então, como o avião não tem retrovisor, então a aeronave que está sendo ultrapassada, ela terá o direito de passagem, Perfeito. ok? Então tem que se atentar a isso. E a aeronave ultrapassadora tem que ultrapassar essa aeronave à direita, respeitando os 35 graus para ambos os lados do eixo, que completam os 70. Show. Gravando aqui. Teste som? Tá pegando lá? Beleza. A gente parou na prioridade de pouso, Perfeito, isso mesmo. né? Você fez ultrapassagem Isso. e aí o Retornamos pouso. para pouso. Show. Aqui. Então vamos lá, vou pôr pra gravar aqui, ele já tá gravando. Bom, e o pouso, Fonseca? O pouso Bem, também tem as suas prioridades, sim, o pouso né? As tem suas que- listas, né? Isso, aí o pouso tem que tomar muito cuidado também, porque cada tipo de serviço ou de, né, a forma de transporte que esse avião está inserido tem as suas prioridades e tem que tomar o devido cuidado, né? Então, nós Tem- temos tanto prioridades para pouso quanto para decolagem. Vamos fazer na ordem, decolagem Isso, e pouso? vamos Acho pra que vai ser pouso. melhor, Isso. né? Vamos ver então. Na decolagem, quem tem prioridade 0 para decolar é aquela aeronave que está numa missão de defesa do espaço aéreo. Sim. Então, um caça, né? Para interceptar um avião, esse é prioridade 0. Isso. Você imagina que ele tem que chegar logo lá no local, né? Sim. Então, é a prioridade 0, né? A segunda prioridade é quem está em missão de guerra também. Isso. Então, se a aeronave estiver numa missão de defesa, é a primeira prioridade. Se tiver outra que esteja numa missão de guerra qualquer, Isso. também tem prioridade. Mas a de Segunda. defesa é prioridade sobre guerra. De defender o lugar, no território. O país. O terceiro lugar é a aeronave transportando enfermo ou lesionado grave. Isso. Que quer dizer que são pessoas doentes, né? Ou lesionado graves, ou ainda transportando órgãos. Isso, principalmente tem bastante empresas de UTI médicas que falam, né? Uhum. Aéreas, né? TI aérea. Isso, UTI aérea. Então, tem com certeza prioridade, esses caras têm prioridade em decolagem, lógico, respeitando, né, a ordem, defesa e guerra, mas enfermo é acima de tudo. E a aeronave transportando órgão enquadra no enfermo. Isso, os órgãos também. Órgãos vitais no enfermo. Depois do enfermo, pode decolar a aeronave de missão SAR, Busca e salvamento. busca e salvamento, né? Ou seja, você vê que tem uma ordem lógica, né? É. Se você for ver, pensa bem. Pô, primeiro vai decolar o cara que tá Vai defendendo o país. defender o país. Segundo, o cara que tá numa missão de guerra. Guerra. Né? Terceiro, o enfermo. E quarto, o SAR. Quer dizer, por que o enfermo é antes do SAR? Porque o SAR está fazendo uma busca e salvamento potencial, ou seja, potencialmente eu vou encontrar sobreviventes e tudo mais. E o enfermo, ele já é um O sobrevivente cara tá ali, que tá ali, precisa ser precisa transferido. ser rápido, Isso né? mesmo. Então, isso é muito importante. Por fim, a aeronave presidencial e depois aeronaves militares em manobras. Manobras. Então, faz sentido. O presidente tem que decolar antes de um enfermo? Jamais. Não. O enfermo, né? Faz mais sentido. O presidente vai decolar antes de uma aeronave em missão de defesa ou de guerra? Não faz sentido não também. Faz sentido. O presidente vai decolar antes do SAR?
uma busca e salvamento? Não. Também não faz sentido. Então, assim, se a gente observar, é bastante, assim, lógico, né? Sim. E, por fim, um militar em manobras. O militar em manobras vai decolar antes do presidente para fazer uma manobrinha? Fazer um treininho? Não, treino não. Deixa o presidente decolar primeiro. Isso. O militar em manobras não vai decolar antes de ninguém. A não ser que seja um voo ordinário. Isso. Então, a prioridade é defesa, primeiro, guerra, segundo, enfermo, lesionado grave ou órgão, é a mesma categoria, terceiro, quarto, SAR, quinto, presidente e sexto, manobra militar. Caminho. Alguém bateu aí? Já estão gravando? Já? Sim, meu pai. Um pouquinho. Muito. Tá brincando. Tá bom. Tá. Você vai voltar? Tá. Porque eu queria falar depois de um negócio com você. Mas se você não voltar, pode ser por telefone. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Eu só vou no banco. Ah, legal. Sem ser com a Mércia. Falou. Valeu, falou. Parou em manobra militar, né? Foi o último. Manobra militar. Beleza. Então, assim, Fonseca, eu acho que é bem lógico. Sim. Né? Aí eu vou fazer o pouso, eu vou falar as prioridades de pouso, e aí depois você passa suas técnicas mnemônicas. Os macetes, né? Para pouso, quem tem prioridade de pouso 0 é emergência. Sim. Qual que é a ideia da emergência? Pô, se você tá em emergência... Pegando fogo, tá E sem aqui, motor. Tá aqui, cara, tem uma coisa muito interessante. Que é o seguinte. Tem uma questão na ANAC, FDP, para não falar palavrão, Opa. que fala assim, ó. Quem tem prioridade para pouso? Enfermo ou lesionado... Aí tá lá. Enfermo ou lesionado grave, presidente, bimotor em emergência. É mesmo, eu vi isso aí. Você já viu isso? Bimotor em emergência. Aí os alunos falam assim, não, bimotor não tá em emergência, bimotor tá em urgência. Você não sabe? Se o avião tá pegando fogo, Então, tá desmontando. Não é porque é bimotor, não importa se é bimotor, se é planador, se é balão, quadro, quíntuplo, que se dane. O que a questão tá dizendo é que aquele bimotor está em emergência. Não tá especificando o tipo de emergência. Você tá falando emergência, acabou. Tá em emergência. A prioridade de pouso é emergência. Bimotor em emergência. Não importa se é bimotor, monoplanador, dirigível, balão, foguete. Isso, nada. Emergência. Acabou. Emergência é emergência. Já viu essa questão? Eu vi isso aí. Todo aluno pergunta isso. Por que é bimotor em emergência? Porque ele tá em emergência. Mas ele tem 2 motores. Não importa. Ele não pode estar em emergência porque tem 2 motores. E ele foi homologado para voar 2 motores. Mas se tiver um, tem que tomar cuidado. Mas ele pode estar em emergência. Mas tá em emergência. Com um motor só, ele pode. Mas a questão nem fala. Pode ser fumaça, pode ser outra coisa. Ele pode ter os 2 motores funcionando e estar em emergência do mesmo jeito. Exatamente. Sei lá, tá pegando fogo o sistema elétrico do avião. Pegou fogo no motor lá, mas tá em funcionamento. Mas que preconceito com a emergência do bimotor? Coitado do bimotor. Sua emergência é... que você não tem você não é emergência, rapaz. Só o mono que tem, porque o mono já decola em emergência, né? O piloto falou, emergência. Ô, comandante, o senhor tá no bimotor. Relaxa aí. Se controle. Se tem mais um remanescente aí, vai com calma. Vai com calma, capitão. Isso, vai com calma, que não vai ser sua preferência, não. Se é emergência, é emergência. Isso. Então, pouso, emergência. Tanto que fala, né, que uma aeronave de emergência nunca pode ser preterida, né? Nunca. É primordial. Uma aeronave em emergência, acabou. Fica todo mundo no ar, ninguém decola, é a prioridade do cara. Claro. Acabou. Aí, a ordem é, então, primeira emergência, lógico. O cara vai pro chão de qualquer jeito, meu. Não tem o que fazer, ele não consegue manter. Em emergência, ele não consegue manter, ou ele tem que ir pro chão rápido. Em segundo lugar, planador. É claro, a gente não pode chegar assim pro planador e falar assim, ô, comando aí do planador, dá umas 3 voltinhas aí que tem uns 4 aviões pra pousar. Isso, não tem jeito. Segura um pouquinho, faz uma órbita aí. Não tem jeito, ele precisa estar ali na razão de planeio dele. Aí, terceiro lugar para pouso, enfermo ou lesionado grave. Aí, o que acontece? Aqui, nesse momento, a gente vai ter os 2 que não tem jeito. A emergência, o cara também não tem como manter o voo, ele tem que pousar. O planador também não tem como manter o voo. Nem remeter nem nada, é pousar. Tem que pousar. Então, esses não tem jeito, é prioridade mandatória. Isso. Não é regulamento, é física. Vai pro chão. Perfeito, questão de física mesmo. Enfermo ou lesionado grave. Aqui, porra, órgão, etc. Prioridade para pouso.
né? Muito importante. Depois, SAR. Aí é a mesma coisa que a gente já falou, né? Quer dizer, o SAR, e agora ainda tem uma outra questão, o SAR tá voltando. Né? Na decolagem ele tá indo resgatar, aqui ele já tá voltando. Se ele tá voltando sem enfermo ou lesionado grave, né? Porque o SAR pode ter ido resgatar alguém, mas ele foi, fez busca, não encontrou, ou foi dar um apoio e tal, não voltou com ninguém, nenhum enfermo a bordo. O que tem que fazer? Não tem prioridade. Sim. Uma aeronave qualquer com um enfermo. Isso, e é bem interessante que você que falou que pode ser que confundem as pessoas que acham, mas então se um avião que vai fazer, ou um helicóptero vai fazer o busca e salvamento e conseguiu recuperar sobreviventes, e eles estão machucados, estão enfermos, aí não entra na categoria de enfermo? Não, porque no plano de voo do avião lá é como busca e salvamento. Exatamente. Isso, é o que vai dar prioridade ao plano de voo lá do cara lá que, né, fez o plano de voo. Então, se tiver uma UTI médica, vai pousar primeiro. Enfermo, isso. Né? Então, esse é o ponto. Perfeito. Então, se tiver uma UTI aérea fazendo uma missão. E o SAR vindo para pouso com passageiros ali sobreviventes, mas tá um enfermo ali, é o enfermo que pousa primeiro. Exatamente. Isso aí. O importa é que tá no plano de voo. Agora, é claro, o SAR pode declarar para ter prioridade? Pode. Mas vai ter sempre, porque ele já é a próxima prioridade. Isso, é enfermo e SAR, já é a seguinte. Qual é a chance de sempre ter enfermo ter assim? dois. Então, assim, se ele tiver enfermo a bordo, ele vai ter prioridade de qualquer forma, Perfeito. né? Depois, aí, missão de guerra. Destruiu tudo. De defesa, acabou, ele tá voltando também. Acabou a guerra, acabou. Não tem mais prioridade. Tem Presidente, a aeronave presidencial, por quê? Porque ele pousa depois, né? A missão de guerra tem que voltar, consumir o combustível. Às vezes os caças têm pouca autonomia. Recompor, né? a parte bélica, enfim. Tem que fazer. E por fim, militares em manobra. Isso. Então a ordem vai ser emergência, planador, enfermo, SAR, guerra ou defesa, presidente da república e manobra. Lembrando que qualquer aeronave que tenha o presidente da república é a Força Aérea 1. Isso. Né? O Força Aérea 1, né? A Air Force One, né? Que os Estados Unidos têm, né? No Brasil é a FAB 01. Isso. O FAB 01, ele é a aeronave carregando o presidente. Então, se o presidente for lá fazer um voo com a gente, né? Num Cessninha e tal, a gente vai ter que chamar ele de FAB 01. Isso, nós temos prioridade. Nós temos prioridade. O que importa não é o avião. Tem aquela classificação das aeronaves civis e militares, né? Sim. Que as civis públicas e as privadas, elas podem também trabalhar diretamente ou indiretamente para ao administração pública. Público, Então, se, por exemplo, o presidente, ou o que seja, né? Ele precisa voar um avião que seja nosso, não um Cessninho, enfim, nossa aeronave se torna uma aeronave de presidencial. Perfeitamente. E tem a prioridade. E aí a gente tem prioridade. E aí, como é que é seus macetes muito loucos pra isso aí? Que ajuda, né? Então, é quase parecido com a atmosfera, que a gente viu também sobre alguma outra que agora fugiu a cabeça, pra gente não ficar aqui travando muito. Mas para as prioridades de pouso e decolagem também tem essas letrinhas. É claro que algumas a gente vai ter que pegar 3 letrinhas para umas e 2 letrinhas para outras palavrinhas. Então vamos lá, como a gente falou em decolagem, vamos fazer na ordem da decolagem primeiro. Então a gente viu que para decolagem, defesa aérea, não é? Uhum. Então as 2 primeiras letras da defesa aérea é D. Então D. Tá. A próxima é guerra, né? Então, decolagem. Isso, na decolagem, tá bom? Nas 2 primeiras letras é GU, que vem lá de guerra, né? Então fica GU. Depois vem o enfermo. Terceira, né? Prioridade para decolagem, o enfermo. E aí as 2 primeiras letrinhas, EN, EM. A quarta prioridade, o SAR, busca e salvamento, lá na decolagem. Aí 3 letrinhas, o SAR. Quinto, presidente, na decolagem. Então, PRE, o PRE. E por último, sexto, manobra militar, MA. Aí forma uma letrinha bem estranha, né? Degu Ensar Premar. Degu Ensar Premar. Virou umas coisas muito doidas, né? Degu Ensar Premar. Degu Ensar Premar. Tem que fazer cantando. Degu Ensar Premar. Degu Ensar Premar. Bate na mesa. Isso aí. Essa é a prioridade para a decolagem. Então perceba que até assim, ó, não começa com a letrinha D, então D de decolagem, ó. Perfeito. Que é defesa também. Degu Ensar Premar. Degu Ensar Premar. Agora existe a mesma regrinha, mesmo macetezinho para os pousos. Perfeito. Lógico, excluindo emergência que
Tem zero. prioridade para todos, não interessa. Mas nessa formulinha que a gente vai fazer, nesse macete, a gente tira o emergência, que a gente já sabe que tem prioridade sobre todas. Lembra, para pouso é planador. Então, plá. Depois vem o enfermo, em. Missão SAR, SAR. Guerra, GU. Presidente, PRE. Manobra militar, MA. Aí agora vai ser plá em SA, GU PREMA. Plá em Sá, Gu Prema. Plá em SA, GU PREMA. Pronto. Tá. Já dá uma quebrada no gelo aí e ajuda bastante. Lógico, mantendo lá a lógica na mente, né? Sim. Pô, por que tem que ser um acima do outro? Por que tem que ser esse? Por que tem que ser A o outro? soma de tudo, né? O entendimento, a forma de decorar aí, né? Com as, Pra ajudar, com as só ideias relembrar. pra ajudar. Tudo isso junto vai te ajudar a Isso. conseguir responder as questões. Isso mesmo. Bom, então falamos aí das prioridades de pouso e decolagem, e a gente ainda tem na prioridade de pouso, a prioridade vai ser sempre da aeronave mais baixa, Isso. né? Mas ela também não pode furar a fila do circuito. Quer dizer, né? Já que é mais baixo, eu vou entrar na frente do cara que tá na Não. final e você tá na base, Não ou pode. você tá na perna do vento, e você simplesmente quer entrar porque você tá mais baixo. Não pode. Você vai tomar uma infração pesada. O pouso, as aeronaves pousando têm prioridade em relação às decolando. Perfeito, Isso aí- sempre. Até falei pro Fonseca que no meu primeiro voo solo, tem vídeo lá no YouTube. No meu primeiro voo solo, eu tava pousando, né? No pouso ali, né? Já tava na curta final. E aí um Azul, foi em São José dos Campos, na época a Azul operava com a ATR lá. Então a ATR da Azul parou no ponto de espera para decolar. Minha família estava assistindo e falou: ih, agora o Léo não vai poder pousar, porque esse aviãozão vai entrar na frente do aviãozinho dele. Isso. Mas é claro que não foi isso que aconteceu. Não importa o tamanho do avião, não importa nada. Eu já estava na curta final Isso. e é evidente que eu tenho Prioridade é prioridade sua. para pousar. Não interessa o tamanho do avião. Não interessa. Aconteceu a mesma coisa comigo quando eu tava fazendo o IFR, fazendo um recheque de IFR lá em Jundiaí, e a gente foi fazer o ILS em Campinas. Tá? Tinha um 747 na cabeceira, aguardando eu fazer o toque arremetida, e tinha ao mesmo tempo também um outro grandão na final lá, que era da Azul, pra pouso. Tanto que até a torre de controle pediu pra gente poder acelerar, agilizar um pouco mais a nossa velocidade de aproximação, pra também não atrapalhar a questão de tráfego, né? Não dá pra também performance de um com o outro. Mas o 747 tava esperando. É lógico. O que é um 747 do lado de um Cessna? É uma formiguinha, né? Um elefante pra uma formiga, né? É nada. Meu, e o cara tinha que esperar. Não tem jeito. Prioridade é pouso, e acabou. É isso aí. E também tem uma outra questão da prioridade, que um tráfego IFR terá prioridade sobre um tráfego VFR. Né? Ah, mas tô VMC, tô vendo o cara. Não interessa. Se o cara voo tá tiver IFR, que eu até comentei também, que é bem comum em São José, né? Que lá eu vou por hobby. A gente pode voar lá, várias vezes eu já fui voar com a minha mulher uma vez lá, que eu fiquei esperando o pessoal fazer ILS, fazer isso, fazer aquilo, e eu tava visual. E aí a Ju, minha mulher, até ficou tonta, né? De tanto que eu fiquei esperando. Eu juro, eu fiquei uns 15, 20 minutos esperando no ar. Então, assim, a gente não tem prioridade, né, quando tá voando VFR. Sim, sim. Perfeito? Perfeito. 46 minutos, Fonseca de podcast. Vamos logo para emergências. Ah, só pra finalizar, pra gente ir pra emergências. Cai em prova bastante. Como as regras do ar, né? A pessoa acha, isso aqui então as regras só valem no ar. É no ar e também nas regras gerais em solo, no táxi. Então, vamos supor, você tá taxiando, vem um outro avião na sua frente, ambos curva à direita. Ah, boa. Sempre. Boa. Proas convergentes, a que tiver outra à sua direita, a que seja outra, é a mesma coisa. Vale no solo. Em solo quanto no ar. E caso aquele aeródromo seja controlado, torre de controle, ou até mesmo ali tem um rádio, e ele autorize você a fazer uma ultrapassagem em uma outra aeronave, respeitando lá, né, 70 graus para a direita, e você que está ultrapassando essa outra aeronave, colidir com essa aeronave, responsabilidade é sua. Não é de torre de controle, não é de ninguém. Porque não é torre de controle que está taxiando o avião. Perfeito. Ele te autorizou, mas é você que está vendo o avião lá. Perfeito. Então se atentem a isso. No solo.
Bom, emergência. Podemos conceituar a emergência, Fonseca, como uma ocorrência anormal, potencialmente perigosa, né? Ou seja, alguns exemplos de emergência que a gente pode ter. Vamos lá. Vou dar um exemplo básico. Perder motor é uma emergência. Seja num bimotor, num trimotor, num quadro, não importa. Você perder um motor, isso é uma emergência. E aí a gente vai observar se essa emergência vai ser uma situação de urgência ou socorro. Sim. São coisas distintas, mas está dentro da grande área de emergência, né? Sim. Aí a gente tem... O que mais que pode ser uma emergência? Cabine, trem de pouso, vai ser pouso de barriga. Enfim, várias emergências. Ou até mesmo acabou o combustível, né? O comandante fez um cálculo errado lá e... Pane seca. Passageiro infartando a bordo, enquadra numa situação de urgência, né? Vocês vão ver lá. Então, assim, a emergência é uma situação potencialmente perigosa, anormal, que acontece com o voo. E aí cabe ao comandante, né, do voo fazer uma declaração dessa emergência na fonia. Essa declaração, você pode declarar a sua ocorrência como urgência ou como socorro. Sendo socorro a mais grave. Então, assim, o que a gente pode dizer? Socorro você vai ter quando você tem algum problema com a aeronave. Então, o passageiro infartando já não é situação de socorro. Não. É urgência. Mas ou é socorro ou é urgência. No caso de socorro, socorro é o seguinte, eu costumo dizer assim, socorro é uma situação que você vai para o chão e não tem o que fazer. Pouso forçado, acabou. Num Cessninha, perdeu o motor, é socorro. Isso. Não tem conversa. Mayday, acabou. Por que é muito importante você saber isso, comandante? Porque é você que vai declarar a emergência. Como é que você vai declarar aquilo corretamente se você não entende a diferença de urgência ou emergência? Quem vai declarar se é uma urgência ou se é uma emergência, se é uma situação de socorro ou se é uma situação de urgência, quem vai declarar isso é você. É você. Porque ninguém pode dizer isso por você. Nem o copiloto. Ninguém. Por isso que a emergência é você. Você, comandante, vai declarar. Mas, via de regra, a situação de socorro, então, é que você precisa de auxílio imediato. Isso. Essa que é a ideia. E a situação de urgência é que você precisa agilizar o seu pouso, você está numa situação anormal desconfortável para o voo, mas não há um risco imediato. Então, um passageiro infartando a bordo é uma situação de urgência. Sim. Eu quero ir logo para o chão, é importante que eu vá logo para o chão, salvar a vida do cara lá. Salvar a vida do cara. Resolver o cara. Porém, eu consigo ainda manter o voo e tudo mais. Aí sim, pode ser que o bimotor, lá que a gente falou, se o bimotor perdeu um motor na decolagem, por exemplo, se ele está voando legal com outro motor, se está tudo certo, ele pode declarar urgência. Quer dizer, estou com uma situação que não é confortável, estou com uma situação não muito legal, preciso pousar logo, mas eu não preciso de uma assistência tão imediata. Tá desconfortável, mas o avião consegue voar. Tô conseguindo voar. A manutenção do voo tá garantida, né? Então eu posso declarar urgência. Sempre que um bimotor perder um motor só, vai ser urgência? Não. Vai caber ao comandante avaliar, mesmo, perdi um motor, consigo manter, etc e tal, mas eu sei lá, eu sou o comandante, eu tô achando que não é legal. Eu quero pousar logo e acabou, eu vou declarar emergência. Ponto final. Também é meu direito. Isso mesmo. Eu sou comandante, eu decido. Eu que vou decidir. Agora, tá tudo bem, eu tô num dia legal, meu avião não tá tão carregado, tô perto da pista, tô subindo numa razão legal, os parâmetros estão tudo certo. Sim. Eu, pessoalmente, tô confortável. Tem um pouco de feeling, né? Relativamente confortável, né? Porque você tá numa emergência ainda assim, É só né? questão de você estar seguro. Estou me sentindo seguro que eu tô fazendo. Vou declarar urgência. Tranquilo. Entende? E essas declarações têm consequência. Tô com vontade de fazer xixi. Não tem banheiro no meu avião lá no Cessna 152. Vou declarar urgência por isso? Não dá. Porque tem consequência você fazer isso. É muito sério declarar emergência. Não é ou urgência. Não é oba-oba. Então, assim, eu nunca fiz isso na minha vida. Também não. Espero nunca ter que fazer. Então, e a maioria das pessoas que conheço nunca precisaram declarar. Então, assim, a gente declara. Eu já tive algumas situações desconfortáveis em voo? Claro. Mas a ponto de declarar? Não. Né?
Então, essa é a questão. Aí, Fonseca, qual que é o procedimento para eu declarar socorro? Para eu dizer que nós estamos lascados, ferrou. Lascado, né? Estamos lascados. Então, é preciso, na fonia, você não pode falar simplesmente o torre de controle, ou o rádio, ou enfim, na FCA, né, na frequência livre ali, ou na frequência livre, ou na FCA. Você não pode falar, olha, eu estou em emergência, preciso pousar. Não, só tem que ter um padrão, Uhum. né? Então, existe uma palavra código, né? Uma palavra-chave, para que os controladores, quem está na fonia, vai entender o grau de perigo que você se encontra. A gravidade, da situação que você se encontra. Então, no caso, para socorro, que você precisa de uma assistência imediata, você tem que falar Mayday. Só que não é só Mayday. É 3 vezes a palavrinha Mayday. Então, Mayday, 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 e fala o que está acontecendo. E declara. Declara a emergência, o que está pegando aí no seu avião ou no seu helicóptero. Para a urgência, que a gente já viu que não precisa de uma assistência imediata, né? Cabe também ali se você se sente seguro ou não. Aí existe também uma palavrinha-chave para ela, que é pam-pam. Então tem que falar 3 vezes pam-pam. Então pam-pam, 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 e o problema que está causando ali no seu avião. Perfeito. Ok? Como o Léo falou, não pode ficar aí brincando com isso, porque isso é muito sério. E quando você declara tanto Mayday, Mayday, quanto Pam, 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 a torre de controle, o controle de aproximação, o controle de área, o que for, vai afastar todas as aeronaves próximas de você. Vai entrar no alerta, eventualmente vai trocar as outras aeronaves de frequência para deixar para deixar só uma frequência para você. Vai chamar o auxiliar lá na torre. Isso. Então tem toda uma cadeia que vai se construindo no momento que você faz isso. Então você não pode ficar brincando com isso, porque se você deu um Mayday, pousou. Por que você fez isso? Porque eu quis ir no banheiro. Porque eu esqueci meu celular na cafeteria, sei lá. Ou bateu o carro indo lá na rodovia, enfim. Não pode fazer isso. Não dá, né, pessoal? Não pode, tá, gente? Isso aí é análogo a você chamar o 190 ou o 192, que é o SAMU. E ficar brincando. Não pode. É a mesma proporção, isso. Não pode. E tem custo. Claro. Ou vai bater lá o boletim, lá fala, você exatamente. Brincou, mas tem que pagar a multa e o custo da operação. Exato. Isso aí. E aí, o que você tem que falar, então, geralmente, na declaração de emergência, Fonseca? Que vai ter, de alguma maneira, você vai ter que passar para os órgãos competentes. Então, falar Mayday, Mayday ou Pam, 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 em ambos os casos. Chamar atenção. Para você chamar atenção para ti, né? Após isso, falar o problema que está ocorrendo, fogo no motor, trem de pouso, fumaça a bordo, despressurização, qualquer coisa aí que você acha que encaixa nesses 2 meios. Depois, falar qual é o tipo da aeronave, né? Ou é o tipo da aeronave que você tem que falar, não é, Léo? Se eu não me engano? Não, não, a aeronave tem que falar só a... Prefixo. Isso, prefixo. Aí você vai falar POB. Normal. Aí normal. Mayday, Mayday, Mayday. Papatango, Alpha Tango Charlie, sei lá. Enfim. Depois, POB, que são pessoas a bordo, né? Então, sei lá, se o avião é só então é só você, uma pessoa a bordo, que é você. Se tiver 3, 4, você com mais essa quantidade de pessoas, é o total. Autonomia. E se você, dentro disso, possui cargas, né, perigosas a bordo, enfim. Se você for no YouTube e ver qualquer declaração de emergência na fonia, você vai ver. Esses dias eu tava vendo um avião da Gol que o motor apagou, ele declarou Mayday e ele tava alto, hein? Mas ele declarou emergência, enfim, tava lá no cruzeiro. E aí ele tinha baterias de lítio a bordo. Olha só. Interessante, né? Então... que tem um risco, né? Por isso que tem que falar quais são os tipos de cargas perigosas que você se encontra, porque o bombeiro já se prepara. Isso, sei lá, realmente o avião pousar em um lugar aí forçado e pode ali danificar aquela região, né? Beleza. Aquele problema que teve do Césio, lembra? Que o pessoal caiu com um avião com... Eles estavam levando um negócio de... Não era de raio-x, né? Não, mas acho que isso aí foi parar num lixão em Goiás ou Goiânia. Mexeram lá. Nossa. Você viu que o negócio pegou, né? Pega. Não, mas então não foi no acidente, não né? Foi no acidente, não. Foi isso aí no... Mas eu acho que assim, pode ser carga perigosa, precisa tomar cuidado, né? Elemento radioativo. Isso. Se eventualmente tiver igual isso, lítio, né? Que é um troço combustível. Pode ter faíscas, qualquer coisa. Que se você jogar
extintor normal, por exemplo, magnésio. Se você jogar água, por exemplo, no magnésio, um magnésio em combustão, ele triplica a combustão. Né? Então é importante o bombeiro saber para ele poder se preparar e levar aquele combustível, os equipamentos adequados. Né? Isso, perfeito, isso mesmo. Bom, nós estamos com 57 minutos. Eu acho que a gente podia partir aqui já para regras de voo visual, né? Vamos. Para fazer o encerramento. Então vamos lá, Fonseca. Regras de voo visual. A gente só pode voar VMC. Mas que raio é isso? Eu até coloquei aqui no nosso script aqui que tem o VMC e o VFR, né? Que o pessoal fica, VMC, VFR, VMC. Perfeito. Então, assim, sempre lembra a última letrinha. VMC não é C? Charlie, né? Letra Charlie. E no VFR é a letra Romeu. Então, o Rzinho é regra. Uhum. O Charlie vem de condição e não de regra mais. Uhum. Ou seja, dependendo da condição do tempo, vai definir se será V de visual ou I instrumental. É claro que aqui a gente vai falar só de VMC, depois a gente vai falar do IMC, mas o VMC é a condição meteorológica visual. Ou seja, como é que está a atmosfera naquele exato momento para você conseguir operar o avião em VFR. Tá, então VMC é a condição visual, quer dizer, a atmosfera me permite voar visual. Fazer você voar na regra VFR. Então, se tá aquele dia nublado, nuvem baixa, nevoeiro, aquela coisa, chuva, não tá VMC. Não tá mais VMC. Aí a condição meteorológica não é mais visual. É uma condição meteorológica instrumental. Ou de instrumentos. Então, a ideia é a seguinte. Para voar VFR, eu preciso ter uma atmosfera VMC 24 horas por dia. Certo. E aí depois a gente vai ver que vai ter certos momentos que uma região que você passar não vai estar VMC. E aí? Mas só lá na frente que a gente vai ver. Tá. E para eu manter a minha aeronave em condições visuais. Porque qual que é a ideia? Pode ser que ali na frente a atmosfera não esteja VMC. Aqui ela tá, ali ela não tá, ali tem uma camada. Então a brincadeira é, durante o voo IFR, eu tenho que VFR, eu tenho que ir mantendo VMC. Perfeito. Visual Meteorological Conditions. Isso mesmo. E como é que eu mantenho? Aí VMC? tem as regrinhas, né? Uhum. Que aí no caso, lógico, que o que vai restringir o voo visual constantemente são as nuvens. Uhum. Né? Uma camada densa que acaba ali... E a visibilidade. Tampando a visibilidade, isso. Então, para as nuvens, o piloto tem que se atentar. Lógico, ele não vai ter uma trena, né? Ali para saber quantos metros que ele vai estar. Mas não pode essa quantidade de formações fechar ou ele praticamente não ter visão nenhuma mais do solo. Tá. Ok? Muitos falam, mas o VFR eu posso passar dentro de uma nuvem. Não faça isso. Não pode. Não pode. Começa por aí. Isso, não pode, porque o VFR é constantemente visual. VMC sempre. Sempre. Dentro da nuvem, você vai estar IMC. E uma nuvem engana. Pode ser que uma nuvenzinha ali, você tá vou só furar ela. E aí tem trocentas nuvens atrás dela. Então ela pode te enganar. Então tem que se atentar a isso. Então tem as separações horizontais e verticais com a nuvem. Então na horizontal, ok? Como se fosse um raio ali em volta do avião, no sentido horizontal, você tem que ter uma separação lateral com a nuvem de 1.500 metros. Perfeito. Tá bom? 1,5 km aí. Agora, separação vertical, ou seja, lá no tetinho do seu avião e embaixo do seu avião, 1.000 pés. Tem que ter de separação. Tá. E isso dependendo também da classificação do espaço aéreo. Mas, de uma forma geral, abaixo do FL-100, você tem que ter uma visibilidade de 5 km, no mínimo. Tá? Não é até. No mínimo 5 km. E acima do FL-100, 8 km. Eu gosto de brincar por que tem essa divisão. Porque acima do FL-100, a gente presume que estão voando aeronaves de maior performance, mais velozes. Sim. E aí, mais visibilidade é importante. Isso, porque você está voando mais rápido. Você está voando mais rápido. Então, quer dizer, 5 km às vezes são alguns segundos.
né? Isso mesmo. Então, é preciso Aumentar, né? aumentar pra gente, Isso. né? Alguns segundos, 5 km, exagero, né? Mas Não, alguns minutos, talvez. Mas né? faz muita diferença, né? Faz diferença. Mas muito. Eu tô vendo 1 minuto de voo ou 2 minutos pra frente, né? Porra, Sei lá, né? Quer salva dizer, bastante, claro. já faz Isso diferença. ajuda, muito, muito. Só pra eu não falar bobagem, Fonseca, eu vou até calcular aqui, hein? Faz aí. Ó, vou fazer uma conta, só pra gente ter noção. Se o avião tiver a 100 nós, quer dizer que ele tá a 100 milhas náuticas. 152 km por hora, 152, isso. né? O que quer dizer que ele tá a 505 metros por segundo. Isso. É sobre 3,6, né? 50 metros por segundo. 500 metros por segundo é muito, né? 50. 50 metros por segundo, perfeito. 50 metros por segundo. Então, 50 metros por segundo, eu vou pegar aqui, ó, 5 quilômetros e vou dividir por 50. 100 segundos. Né? Ou seja, aproximadamente 1 minuto e 40 segundos. Então, quer dizer que num avião voando a 100 nós, 5 quilômetros de visibilidade, quer dizer que eu estou conseguindo ver 2 minutos à frente. Né? O limite da minha visibilidade, daqui 1 minuto e 40, eu vou estar lá, 1 minuto e meio para facilitar. Né? Se eu tiver com o avião a 200 nós, cai pela metade, 50 segundos, nem 1 minuto à frente. Então 5 km não dá nem 1 minuto de voo para um avião a 200 nós, que já não é tão devagar, tão rápido assim. Nem rápido nem devagar. 200 é um intermediário. E você vê, né? Então, assim, por isso que quanto mais alto, né, acima do 100, precisamos de mais visibilidade, né, para poder ter mais tempo à frente. Né? E isso sempre pro VFR, tá, pessoal? Porque todas essas separações com as nuvens e visibilidade são as condições meteorológicas visuais, VMC. Ok? Então, se você tiver, por exemplo, no FL 085 e você está com a visibilidade de 5 km, você está VMC, lógico, respeitando ali as separações com nuvens ou naquele dia sem nuvem. Agora, vamos supor que você subiu mais um pouquinho e tem ali uma névoa. Né, tem um componente sólido ali suspenso e reduziu sua visibilidade menor que 5 km, você já não está mais voando VMC. Perfeito. Ah, mas eu estou VFR, eu estou conseguindo ver alguma... Não está mais VMC. Perfeito. Okay? Então tem que respeitar isso aí. Limites de velocidade. Isso. Abaixo do FL 100, 250 nós. Isso é para todos os aviões no espaço aéreo brasileiro. Isso. Por uma série de motivos de classificação que em um momento nós vamos ver. Vai ter as classificações. Acima do FL 100 até 380, respeitando a classificação do espaço aéreo. Isso. Esse 380 nós vamos ver que é só no melhor dos espaços aéreos e que não tem no Brasil. Isso. Mas a gente vai ver lá. Então, até o FL 100, todas as aeronaves do Brasil vão voar até 250 nós de velocidade indicada. Isso. E 380 acima do FL 100. Do FL 100, tudo indicada. A visibilidade do solo para você manter em condições visuais é o seguinte: tudo que você está olhando do chão, você tem que conseguir, quando você olha para baixo, você tem que conseguir visualizar pelo menos em 50% da área o chão. Isso. Ou seja, não pode ter um tapetão de nuvens embaixo. Isso é um conceito que o americano tem, que é o visual on top. Né? Já viu isso aí? Não, nunca tinha. Que é quando visual no topo. Ah, tá. Que você tem uma camadona de nuvens e aí você sobe, vara essa camada, lá em cima você já saiu, mas tem um tapetão de nuvem aqui embaixo. Você olha para baixo, você não vê o solo. Isso. Você só vê nuvem. Isso pro americano lá é chamado de condição visual no topo. Olha, interessante. Entende? Porque ali ele já não tem mais problema. Ele não pode navegar, né? Obviamente não consegue ver. Ter referência. Mas a parte de colisão com obstáculos, desorientação espacial e tudo isso, são problemas que não já foi superado, né? Já foram superados. Sim. Então ele passa a estar numa condição de visual no topo. Isso não existe no Brasil. Então, qualquer ideia, se você está fora de uma nuvem, né? Você está visual, mas você olha para baixo, tudo que você consegue ver é um tapete de nuvens,
você não está VMC. Não tá. Para você estar VMC, pelo menos 50% da sua área de visão abaixo, você tem que estar conseguindo ver o solo. Isso. E não nevoeiro, nuvem, você tem que ver o chão, o solo. Isso mesmo. Então, para você manter VMC, você precisa ter uma separação lateral das nuvens de 1.500 metros, vertical de 1.000 metros, Mil pés, perfeito. Isso. 5 km de visibilidade abaixo do FL100 ou 8 km de visibilidade acima do FL100. Perfeito. E ainda tem que conseguir ver 50% do solo abaixo. Isso. Muito falam, No mas eu consigo, vai dar tempo de ver a nuvem e tal. Mas, gente, a gente já viu aí vários vídeos, notícias, que tem pilotos que guardaram, porque tava tempo, céu lindo, maravilhoso, e guardou. Guarda. E acidente. Morre, né? E morrem. Né? A gente vê aí o caso lá do Kobe Bryant, né? Do helicóptero, aquele helicóptero que tava Com a levando a noiva, aquele cara que tava até com parapente, né? Tem um vídeo no YouTube. E ele conseguiu entrou, sair esse aí. Ele conseguiu sair, mas tem um risco, né? Não, aquele Então, vídeo, tem eu já vi muito várias vezes cuidado. aquele vídeo. Sabe por quê? Cuidado. Eu falei, como o cara guardou, mano? Não é possível. Aí você olha o vídeo. Cara, é questão, Fonseca, eu acho que não dá. Cara, acho que não dá 1 segundo ele guarda. É Tá. muito rápido. E olha que a velocidade do parapente É lá, o ridícula. cara é menor que do avião. Cara, é impressionante como ele guarda, Toma cara. muito cuidado com isso. Depois, os alunos que tiverem interesse, põe lá parapente, entra na nuvem, né? E aí você vai ver que o instrutor começa a rezar. Fala, ó, Nesse sabe sentido, rezar até aí? um pouco cômico, né? Assim, é muito sério, muito grave, Isso. mas até meio cômico, que ele fala assim pro passageiro dele, você sabe rezar? Como reza aí, Reza aí. né? Porque realmente é complicado. Não pode brincar, gente. Não Enfim, pode. e aí você olha no vídeo, eu fiquei olhando, eu peguei uma referência, sabe? Eu tenho que. Fiquei pra entendendo, ver não é realmente, né? possível que o cara guardou sem perceber. A hora que viu, guardou. Guardou. Cara, O seu impressionante. vacilo que der, É o vacilo, guarda. já era, entrou. Impressionante. E aí perde a consciência situacional. Não, aí você pronto, aí você não sabe se você tá lascou. subindo, se tá descendo, se tá virando pra direita. Não sabe. Lascou. Lascou. Por isso, tome muito cuidado. VFR é VMC. Se lá na frente você vê uma camada de nuvens, cara, dá meia volta e vem embora. Isso aí. Não tenta invadir, passar por cima, Não vai dar porque certo. pode dar errado e prejudicar a sua vida e a de todos, né? Isso aí. Bom, acho que é isso, né, Fonseca? Isso, só para finalizar, Vai lá. no caso do FL para o VFR, né? Uhum. E é somente até o FL 145, Inclusive. inclusive. Ou seja, incluindo o FL 145. Isso. Ou seja, você pode voar aliás, você pode voar VFR 14.500 pés. Na ANAC vai assim? Cai desse jeito? Não. Na ANAC vai falar assim, FL 150 exclusive, ou seja, excluindo 150, ou seja, 145. Porque a gente sabe que aqui o final sempre vai ser 5 para VFR. Sim. Então, 14.500, se fosse o próximo, seria 15.500. Aí já não entra mais VFR, aí já é o IFR. Por isso que fala 150. Aí ninguém poderia voar exclusive. no 15.500 pés, ninguém nem poderia voar. Ninguém. Porque ou voa no 15 ou voa no 16, que aí já é IFR. Que aí já é o IFR. 15.500 Isso. não pode, o limite é 14.500. Isso. Só tem que se atentar Esse também. macetinho aí que você Isso, só tem falou. que se atentar também que fala assim: uma aeronave voando no FL 150, ela estará VMC, IMC, IFR ou VFR? E aí? Então, tem que prestar atenção nesses caras. Ele pode estar VMC Só que IFR. voando IFR, Acabou. né? Então se atentem a isso também. Que Ele pode estar distante de nuvens, olhando o solo abaixo, visibilidade excelente. Ele está em condições meteorológicas visuais, Isso. mas ele está voando sob regras IFR. Isso aí. Então tem que tomar cuidado. O contrário não pode existir. Não pode. Estou em condição meteorológica, instrumentos, voando visual. Isso não. Não. Mas o contrário é possível, né? Que foi o que a gente acabou de falar. Isso. Estou em condições meteorológicas visuais, voando No IFR. no IFR. Isso. Então sempre. Você pode estar voando lá no FL 300. Não tem o céu claro, como ultimamente está aí no inverno aqui no Brasil, no hemisfério sul. Então, todos os pilotos voando nesses níveis estão voando sobre regras e instrumentos, porém VMC. Perfeito. Tá bom? Então só se atentem a isso aí. Fechou. Fonseca, Tá bom? acho que é isso, né? Isso.
Então é Finalizamos. isso. Pessoal, obrigado por mais essa audiência. Muito E obrigado gente a se vê todos. no próximo. Valeu. Tchau, tchau.